Existe um lugar que o mundo tentou apagar 2 vezes, e nas 2 vezes, falhou em destruir tudo. Alexandria, no Egito, não era apenas uma cidade, era o projeto mais ambicioso que a mente humana já havia concebido. Uma biblioteca que não queria apenas guardar livro, ela queria guardar todo o conhecimento que existia no mundo conhecido. Cada navio que chegava ao porto de Alexandria tinha seus livros confiscados, copiados e substituídos por versões falsas. Ptolomeu II queria tudo: a medicina grega, a astronomia babilônica, as escrituras judaicas, os tratados persas. Dizem que chegaram a ter 70.000 obras originais, um número que ainda hoje desafia a compreensão. Mas o que poucos sabem é que esse lugar também era um laboratório, onde se calculava a circunferência da Terra com precisão surpreendente. Eratóstenes, o bibliotecário-chefe, calculou o tamanho do planeta mais de 2.000 anos antes de qualquer satélite existir. E ele estava errado por menos de 200 quilômetros, com instrumentos que caberiam numa bolsa. Havia também Herófilo, que dissecou corpos humanos em Alexandria, algo proibido em quase todo o mundo antigo. Ele mapeou o sistema nervoso, descreveu o coração como bomba, conhecimentos que seriam redescobertos 1.500 anos depois. Mas então veio o primeiro fogo, e até hoje ninguém sabe ao certo quem o acendeu. Júlio César está entre os suspeitos, mas as provas apontam para um acidente durante o bloqueio naval de Alexandria. O que queimou naquele porto não foi a biblioteca em si, mas um armazém cheio de livros esperando para ser catalogados. A biblioteca principal sobreviveu, continuou funcionando por mais 4 séculos depois disso. O segundo fogo foi diferente, mais lento, mais cruel, mais definitivo. Não foi uma chama, foi o abandono, a censura e a perseguição aos que sabiam ler aqueles livros. Com a ascensão do poder cristão em Alexandria, pagãos e filósofos foram expulsos, seus textos declarados heréticos. Hipátia foi a última grande figura associada a esse legado: matemática, filósofa, astrônoma. Em 415 d.C., ela foi assassinada por uma multidão, e com ela desapareceu a última chama daquele mundo. Mas aqui está o que muda tudo. Antes do fim, muitos textos foram copiados e levados para longe, para Constantinopla, para Bagdá, para monastérios escondidos nas montanhas da Síria e da Etiópia. A Casa da Sabedoria em Bagdá, séculos depois, reuniu muitos desses textos e os traduziu, os ampliou, os salvou. A matemática de Euclides, a medicina de Galeno, a astronomia de Ptolomeu, tudo sobreviveu em árabe quando o grego se perdeu. E foi por essas cópias árabes que a Europa do Renascimento redespertou, sem saber que estava bebendo de Alexandria. O que foi destruído em Alexandria não foi apenas o passado, foi um futuro que nunca chegou a acontecer. Alguns historiadores acreditam que a queima acelerou a Idade das Trevas em séculos, séculos de dor, de peste, de ignorância evitável. Imagine se a cirurgia que Herófilo descreveu tivesse sido desenvolvida 1000 anos antes. Imagine se o heliocentrismo de Aristarco, sim, 2000 anos antes de Copérnico, tivesse sobrevivido como consenso. A história da humanidade poderia ser radicalmente diferente, e esse pensamento deveria nos tirar o sono. Mas existe outra camada nessa história, uma que a maioria dos documentários nunca conta. A biblioteca nunca foi destruída completamente em um único evento. Esse é um mito moderno, conveniente demais para ser verdadeiro. A destruição foi gradual, política, ideológica, econômica, um processo que durou quase 400 anos. Os fundos foram cortados, os estudiosos foram embora, os rolos apodreceram por falta de cuidado, não por fogo. A verdadeira tragédia não foi o fogo, foi a decisão de parar de aprender. E essa tragédia, essa escolha se repete, sempre. Hoje há bibliotecas digitais sendo censuradas, algoritmos que apagam registros, arquivos que desaparecem sem deixar rastro. Alexandria não é uma história do passado, ela é um espelho do que escolhemos fazer com o conhecimento agora. Porque a próxima grande biblioteca que pode ser perdida já está sendo construída agora, em tempo real, por você.